Bom, a gente fala agora sobre a dosagem dos íons, né? A gente já comentou a respeito desse tipo de exame lá na disciplina de química, né? Quando a gente falou do ionograma. O ionograma ele vai ser aquele conjunto de exames, né? Que a gente chama de dosagem de eletrólitos também, onde a gente vai avaliar alguns íons que são importantes no processo metabólico, como cálcio, como ferro, como cloro, né? O próprio potássio, o sódio. E em conjunto, né, a gente chama do ionograma, mas a gente também pode fazer a dosagem deles de forma separada, né? Então a gente comenta a partir de agora alguns desses elementos que são importantes no nosso organismo. O primeiro que a gente vai comentar é o ferro, né? O ferro ele é um mineral extremamente importante na nossa alimentação, porque ele faz parte da composição tanto da hemoglobina, que é a proteína presente no sangue, e da mioglobina, que é a proteína presente no músculo, né? As duas com função de oxigenação, a diferença é que a mioglobina ela faz a oxigenação do próprio músculo e a hemoglobina ela é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, né? E é o ferro nas duas proteínas que se liga ao oxigênio para fazer o transporte, né? O ferro então está aqui no grupo M da hemoglobina e é ele quem se liga ao oxigênio para fazer o transporte, né, desse gás, fazendo a oxigenação do nosso corpo, fazendo com que esse oxigênio seja levado até as nossas células para a respiração celular, tá? E uma dieta alimentar regular, né, uma dieta alimentar saudável, a quantidade média de ferro que deve ser ingerida é cerca de 14 miligramas por dia. Só que desses 14 miligramas, cerca de 1 a 2 miligramas são absorvidos. Então, precisam se alimentar de 14 miligramas para que cerca de 1 a 2 seja de fato absorvido pelo organismo. E o que a gente já comentou lá também, em Introdução à Bioquímica, é o seguinte: existem dois tipos de ferro que chegam ao nosso corpo, um deles facilmente absorvido e o outro nem tanto, né? O ferro presente nos alimentos de origem vegetal, ele não consegue ser absorvido em sua totalidade, na verdade nenhum dos dois consegue, mas ele é menos absorvível pelo nosso organismo do que o ferro de origem animal. Só que o ferro de origem vegetal, né, que está presente ali nas verduras, nos legumes, e alguns cereais também, ele consegue, né, interagir com a vitamina C e a vitamina C o torna disponível para o nosso corpo. Então, assim, a carne ela consegue fornecer uma quantidade de ferro bem maior, né? Principalmente as carnes vermelhas e o fígado também. Ele consegue fornecer uma quantidade de ferro maior, mas os alimentos de origem vegetal, embora tenham ferro que não é absorvido tão bem assim, conseguem se associar melhor à vitamina C e aumentar essa disponibilidade para o organismo, tá? E no caso do sangue especificamente, a gente vai começar a encontrar níveis elevados de ferro sérico, né? Lembrando que o exame ele é chamado dessa maneira porque a gente vai usar o soro como amostra para dosar, né? Então a gente sempre se refere sérico quando a gente usa o soro, tá? A gente vai encontrar elevações dos níveis de ferro no organismo nas doenças que acometem o fígado, como a hepatite, tá? Na hemocromatose e em transfusões maciças de sangue. E os baixos níveis de ferro vão ser encontrados em algumas infecções, em algumas neoplasias, em parasitoses, principalmente no caso das verminoses, né, onde o parasita se instala no intestino delgado, e de lá vai absorvendo os nutrientes, não somente o ferro, mas acaba absorvendo também por se alimentar do sangue que está ali. No período menstrual, né, já que existe uma perda sanguínea ali nesse período, e isso considera um ciclo regular, né? Num ciclo irregular, onde a perda vai acontecer uma perda maior até de ferro. Em eventos com grandes hemorragias, na gestação, porque a nutrição é dividida, né, para 2 ou mais indivíduos, e nas deficiências alimentares, né, no quadro de desnutrição, por exemplo. Como a gente comentou, né, o ferro que não consegue ser absorvido pelo organismo em grande quantidade é chamado de ferro não M, e o ferro que consegue ser absorvido melhor é chamado de ferro M. Tá? Então, os alimentos que contêm o ferro M em grande quantidade são de origem animal, né, como as carnes, peixes, né, os ovos, e os que têm o ferro não M são de origem vegetal, como alguns grãos e as verduras.